Muito boa noite, Vinícius. Hoje no Conecta Mais Saúde, a gente vai falar sobre cardiologia. É um tema que a gente falou pouco por aqui, então por isso que hoje eu selecionei um tema muito interessante para a gente falar sobre insuficiência cardíaca. Eu trouxe o Dr. Silas Furquim, ele é médico cardiologista, especialista em transplante cardíaco e insuficiência cardíaca avançada, mestre em ciência da saúde e doutor em cardiologia pela USP, e ele vai explicar tudo sobre essa doença que tem acometido cada vez mais os jovens e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Tudo jóia, prazer recebê-lo aqui. Doutor, vamos lá, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria entender um pouquinho o que é a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é quando o coração, por qualquer motivo, não é mais capaz de fornecer o sangue que o corpo precisa. Por isso fala insuficiência cardíaca, né? O coração é uma bomba e ele começa a ter dificuldade de ejetar o sangue, de fornecer o sangue para o nosso corpo, e o sintoma principal da insuficiência cardíaca é a falta de ar. Mas não é a falta de ar causada pelos pulmões ou por problemas respiratórios. É uma falta de ar que acontece aos esforços. Então, o paciente geralmente fala que ele, por exemplo, subia um morro, subia a escada da casa dele tranquilamente, de uns tempos para cá, ele termina essa escada já ofegante, cansado. E uma vez que o coração é uma bomba que recebe o sangue, ejeta o sangue, ele também tem alguns sintomas relacionados com o volume, né? Que a gente fala com o excesso de líquido. Então, o paciente pode ter inchaço nas pernas, ele tem também uma intolerância ao deitar. O paciente que precisa, ele começa a falar que ele, para dormir, ele precisa de 2, 3 travesseiros. Ele não consegue deitar. Então, isso também reflete o excesso de líquido que pode se acumular nos pulmões. Olha só, pessoal, isso são assim, às vezes pontos importantes que você, de repente, está em casa e você está negligenciando algumas coisas, né, doutor? Então, às vezes, você já está com essa dificuldade de dormir, isso tem acontecido diversas vezes, muito importante procurar, né, doutor, um cardiologista para fazer uma avaliação. Claro, são sintomas recorrentes, não são sintomas normais, é necessário uma avaliação. E, doutor, a insuficiência cardíaca, ela tem alguns estágios, né? É fácil a gente identificar ela no começo? Como é que funciona? A insuficiência cardíaca ela tem 4 estágios, né? São classificados como A, B, C, D. O estágio A é aquela pessoa que ainda não tem insuficiência cardíaca, mas tem fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca. Então, os principais: hipertensão, principalmente se ela está descontrolada. A hipertensão descontrolada por muito tempo pode gerar insuficiência cardíaca. A doença coronariana, né, que é o entupimento das artérias do coração. Se existe ali um entupimento, tem um risco de infarto. A pessoa que tem infarto pode vir a desenvolver insuficiência cardíaca após o infarto, então fator de risco importante. Diabetes, sedentarismo, problemas na válvula cardíaca, tabagismo, alcoolismo em excesso. Você comentou inicialmente sobre jovens, a gente vê alguns pacientes que, por fazerem uso de hormônios esteroides para fins estéticos em doses elevadas, podem desenvolver insuficiência cardíaca. Alguns pacientes com alguns tipos de quimioterápicos pode ser um efeito colateral do tratamento para alguns tipos de cânceres. Pelo próprio efeito colateral da medicação. Da medicação, alguns tipos, não são todos, né? O oncologista, ele já sabe disso e ele faz uma monitorização, uma vigilância para esses pacientes, já uma vigilância ativa. E também muito interessante é a história familiar. Recentemente, a gente consegue, inclusive, identificar algumas variantes genéticas que a gente consegue saber se a pessoa é portadora. Então, aquela família, eu tenho um tio com insuficiência cardíaca, meu pai com insuficiência cardíaca, tem um histórico familiar e não tem esses fatores, assim, não é ninguém que infartou, não é ninguém que bebe, não é ninguém que tem hipertensão e desenvolveu insuficiência cardíaca. Agora, com testes genéticos, a gente consegue identificar aquela pessoa que ela carrega a variante genética para vigiar ela, porque tem um risco de desenvolvimento. Então, esse é o estágio A, né? É pré-desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Olha só que importante. O doutor falou a respeito do teste genético. Além do teste genético, existe algum outro exame que te ajuda a identificar a insuficiência cardíaca? O teste genético, ele ajuda a ver o risco, né? Agora, o exame que ajuda a gente a diagnosticar a insuficiência cardíaca, além dos sintomas, né? É o ecocardiograma. Com o exame físico e o ecocardiograma, a gente consegue fazer o diagnóstico e classificar a insuficiência cardíaca. E aí a gente consegue iniciar
o tratamento. Perfeito. Bom, pessoal, mais um tema super importante aqui no Conecta Mais Saúde. A gente falou hoje com o Dr. Silas Furquim. É um bate-papo super rápido, mas ele é importante para você de casa ficar sempre atento aos sinais do seu coração, aos sinais de cansaço, tudo que o doutor trouxe para você aqui, para você ficar atento na sua casa. Doutor, queria te agradecer pelo bate-papo, os esclarecimentos que a gente trouxe hoje aqui para a população. O Instagram do doutor tá aqui na tela, tem um QR Code, você pode escanear. E se você é profissional da saúde e quer conhecer um pouco mais do trabalho da Conecta, é só escanear o QR Code aqui também na tela. A gente fica por aqui, Vinícius, e uma boa noite. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Até mais, até a próxima.